Você já se perguntou sobre os mistérios mais profundos da vida? Refletiu sobre o destino eterno e o que acontece após a morte? O que realmente acontece quando partimos deste mundo? Hoje, vamos explorar uma das questões mais impactantes abordadas na Bíblia, a realidade do inferno e seu significado espiritual. Prepare-se para uma jornada de compreensão e reflexão profunda. A Bíblia nos oferece respostas profundas sobre temas espirituais muitas vezes ignorados. Entre eles está a realidade do inferno, descrita como um lugar de separação eterna de Deus. Este vídeo revela verdades bíblicas que podem mudar sua perspectiva para sempre. Ao final deste vídeo, faremos uma oração poderosa para fortalecer sua fé e trazer esperança ao seu coração. Se este conteúdo tocar sua alma e inspirar sua vida, inscreva-se no nosso canal para ajudar a espalhar mais histórias bíblicas transformadoras. Junte-se a nós nesta missão de compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre o inferno, não para causar medo, mas para promover entendimento e transformação. É um convite à reflexão sobre nossas escolhas e suas consequências eternas. Conhecer essas verdades é uma oportunidade para reconsiderar seu caminho espiritual. Ao final deste vídeo, faremos uma oração especial para fortalecer sua fé e renovar suas esperanças. A oração será um momento de comunhão espiritual, guiando você a uma conexão mais profunda com Deus. Permita que sua alma seja tocada por essa experiência poderosa. O inferno, segundo a Bíblia, não é um mero conceito abstrato. É descrito como um destino real e assustador, um lugar de tormento eterno preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Imagine um local onde o sofrimento não encontra fim, onde cada momento é marcado por dor insuportável e arrependimento constante. Esse quadro sombrio não é uma invenção literária, mas uma advertência presente nas Escrituras, repetida para alertar sobre a gravidade das escolhas humanas. Jesus Cristo foi direto e contundente ao falar sobre o inferno, não como uma metáfora, mas como uma realidade inegável. Em suas palavras, fica claro que evitar esse destino requer mais do que boas intenções. Exige uma transformação genuína. Ele declarou: "Se tua mão te faz pecar, corta-a." Marcos 9:43. Essa frase forte não sugere automutilação, mas ilustra o quanto devemos estar dispostos a abandonar o que nos afasta de Deus. Jesus Cristo mencionou o inferno mais vezes do que o céu. Essa ênfase não foi por acaso. Ele queria assegurar que seus seguidores compreendessem a seriedade do pecado e suas consequências eternas. Pense na vida como uma estrada com bifurcações frequentes. Cada decisão, por menor que seja, molda o destino final. Muitos acreditam que podem navegar pela vida, ignorando as advertências espirituais, mas as palavras de Jesus são um chamado urgente para despertar. Em Mateus 13:40-42, Jesus descreveu como, no fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios. Os justos serão acolhidos, mas os pecadores enfrentarão um destino terrível no forno de fogo. Pense nisso como uma triagem final, onde nenhum engano passará despercebido. Cada ato, palavra e intenção serão colocados à prova com uma justiça divina infalível. O inferno é descrito como um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o choro e ranger de dentes são constantes. Mateus 13:42. É uma existência de completo abandono espiritual. Imagine estar perdido em um deserto sem fim, privado de luz, esperança ou redenção. Essa separação absoluta de Deus é a essência do inferno. Não se trata apenas de punição física, mas de um estado de angústia espiritual interminável.
Para entender a profundidade desse ensinamento, considere a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 23, 24. O rico, acostumado ao luxo, encontra-se em tormento no Hades, implorando por uma gota de água para aliviar sua dor. Sua súplica não é atendida, destacando que o arrependimento tardio não reverte as consequências eternas. A Bíblia apresenta o inferno como o destino inevitável para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo. Não há espaço para negociações ou desculpas no dia do julgamento final. Cada alma será avaliada com base nas escolhas feitas enquanto estava viva. É como uma prova final da qual ninguém pode escapar, onde o histórico de vida será exposto sem filtros nem omissões. Jesus também advertiu contra a hipocrisia religiosa. Ele desmascarou líderes espirituais que se preocupavam mais com a aparência de santidade do que com a verdadeira retidão. Aqueles que guiam outros ao erro enfrentam uma condenação ainda mais severa. Mateus 18, 6. Liderança espiritual não é privilégio, mas uma responsabilidade eterna. Para compreender a gravidade do inferno, pense em algo que causa dor e multiplique essa sensação infinitamente. Não há consolo, não há pausa. O inferno é um estado de existência onde o sofrimento não conhece limites. É uma eternidade sem alívio, onde até mesmo o menor erro cometido na vida pode ecoar para sempre. É impossível ignorar a severidade dessas palavras. Jesus não pregava o inferno para disseminar medo, mas para despertar consciências. Ele queria que as pessoas entendessem que a eternidade não é um conceito vago. As escolhas feitas agora moldam o futuro eterno. Imagine estar diante de um espelho espiritual que reflete sua verdadeira essência, sem filtros ou desculpas. Essa visão bíblica não é uma tentativa de assustar, mas um aviso sincero. A intenção nunca foi disseminar medo sem propósito, mas sim incentivar a reflexão e a mudança de comportamento. Imagine-se tendo a oportunidade de reescrever sua história. A boa notícia é que enquanto há vida, há esperança. Mas o que mais Jesus ensina sobre esse tema tão profundo? Se Jesus, a personificação do amor e da misericórdia, considerava o inferno uma realidade tão séria, não seria sábio ouvir e refletir sobre suas palavras? Sua mensagem não era de condenação, mas de salvação. Ele advertiu sobre o pior para oferecer o melhor. Mas o que acontece com aqueles que ignoram essa verdade e escolhem caminhar por um caminho de perdição? Jesus Cristo foi direto e contundente ao falar sobre o inferno, não como uma metáfora, mas como uma realidade inegável. Em suas palavras, fica claro que evitar esse destino requer mais do que boas intenções. Exige uma transformação genuína. Ele declarou: "Se tua mão te faz pecar, corta-a." Marcos 9:43. Essa frase forte não sugere automutilação, mas ilustra o quanto devemos estar dispostos a abandonar o que nos afasta de Deus. A Bíblia descreve o sofrimento no inferno como algo além da compreensão humana, uma dor que transcende o físico e atinge o espiritual. Imagine uma existência de total escuridão, onde não há esperança, apenas o constante choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Essa é uma representação simbólica, mas seu significado é profundo. O tormento é tão intenso que não há alívio possível. Em Mateus 13:40-42, Jesus descreveu como, no fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios. Os justos serão acolhidos, mas os pecadores enfrentarão um destino terrível no forno de fogo. Pense nisso como uma triagem final, onde nenhum engano passará despercebido. Cada ato, palavra e intenção serão colocados à prova com uma justiça divina infalível. Lucas 16, 23, 24. Vemos o rico implorando no Hades por uma gota de água para aliviar sua agonia.
Essa cena destaca a completa ausência de misericórdia e conforto. O sofrimento não é apenas físico, é uma eterna consciência de oportunidades desperdiçadas, de uma vida vivida longe de Deus. Essa angústia interior é ainda mais insuportável. Para entender a profundidade desse ensinamento, considere a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 23, 24. O rico, acostumado ao luxo, encontra-se em tormento no Hades, implorando por uma gota de água para aliviar sua dor. Sua súplica não é atendida, destacando que o arrependimento tardio não reverte as consequências eternas. O tormento no inferno também implica separação total de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, somos lembrados de que os pecadores sofrerão a pena de destruição eterna longe da presença do Senhor. Essa ausência absoluta de luz e amor é a essência mais cruel do sofrimento eterno, uma existência sem nenhum resquício de bondade. Jesus também advertiu contra a hipocrisia religiosa. Ele desmascarou líderes espirituais que se preocupavam mais com a aparência de santidade do que com a verdadeira retidão. Aqueles que guiam outros ao erro enfrentam uma condenação ainda mais severa. Mateus 18:6. Liderança espiritual não é privilégio, mas uma responsabilidade eterna. Pense nas dores mais intensas já vividas na terra. Elas são temporárias e podem ser aliviadas. No inferno não há fim nem trégua. Essa realidade serve como um alerta sério, destacando a urgência de buscar um relacionamento verdadeiro com Deus enquanto ainda há tempo. Não se trata de medo, mas de uma chamada ao despertar espiritual. É impossível ignorar a severidade dessas palavras. Jesus não pregava o inferno para disseminar medo, mas para despertar consciências. Ele queria que as pessoas entendessem que a eternidade não é um conceito vago. As escolhas feitas agora moldam o futuro eterno. Imagine estar diante de um espelho espiritual que reflete sua verdadeira essência, sem filtros ou desculpas. A agonia no inferno não é um castigo arbitrário, mas a consequência direta de uma vida de rebeldia contra Deus. É como uma colheita inevitável após uma semeadura contínua de escolhas erradas. Não há como negociar ou apelar. O juízo final será definitivo e imutável. Essa perspectiva não deve ser ignorada. Se Jesus, a personificação do amor e da misericórdia, considerava o inferno uma realidade tão séria, não seria sábio ouvir e refletir sobre suas palavras. Sua mensagem não era de condenação, mas de salvação. Ele advertiu sobre o pior para oferecer o melhor. Mas o que acontece com aqueles que ignoram essa verdade e escolhem caminhar por um caminho de perdição? Diante de uma descrição tão severa, surge uma pergunta inevitável. Se o sofrimento no inferno é tão extremo, o que deve ser feito para evitar esse destino? A resposta está nas palavras de Jesus, que oferece um caminho de esperança e salvação para todos os que se arrependem e o seguem sinceramente. A Bíblia descreve o sofrimento no inferno como algo além da compreensão humana, uma dor que transcende o físico e atinge o espiritual. Imagine uma existência de total escuridão, onde não há esperança, apenas o constante choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Essa é uma representação simbólica, mas seu significado é profundo. O tormento é tão intenso que não há alívio possível. Jesus Cristo foi firme em suas advertências sobre o inferno, usando linguagem clara para despertar a consciência espiritual de seus ouvintes. Em Marcos 9:43-47, ele instrui a cortar tudo que nos leva ao pecado, mesmo que seja algo considerado essencial. Essa metáfora poderosa mostra a seriedade com que devemos lidar com nossas falhas, evitando o destino final de sofrimento eterno. Em Lucas 16:23-24, vemos o rico implorando no Hades por uma gota de água para aliviar sua agonia. Essa cena destaca a completa ausência de misericórdia e conforto. O sofrimento não é apenas físico,
É uma eterna consciência de oportunidades desperdiçadas, de uma vida vivida longe de Deus. Essa angústia interior é ainda mais insuportável. Uma de suas advertências mais severas está registrada em Mateus 18:6, onde ele declara que quem levar uma pessoa inocente ao pecado enfrentará uma condenação extrema. Pense nisso como um aviso aos líderes espirituais e influenciadores de qualquer esfera. Suas ações e palavras têm um impacto profundo e eles serão responsabilizados por cada alma desviada. O tormento no inferno também implica separação total de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, somos lembrados de que os pecadores sofrerão a pena de destruição eterna, longe da presença do Senhor. Essa ausência absoluta de luz e amor é a essência mais cruel do sofrimento eterno, uma existência sem nenhum resquício de bondade. Jesus também apontou o perigo de viver uma fé superficial, baseada apenas em aparências. Ele denunciou a hipocrisia religiosa, especialmente entre os líderes da época. Eles aparentavam piedade, mas seus corações estavam distantes de Deus. Essa advertência se estende a todos que professam a fé sem um compromisso genuíno. Pense nas dores mais intensas já vividas na terra. Elas são temporárias e podem ser aliviadas. No inferno, não há fim nem trégua. Essa realidade serve como um alerta sério, destacando a urgência de buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, enquanto ainda há tempo. Não se trata de medo, mas de uma chamada ao despertar espiritual. Através de parábolas como a do rico e Lázaro, Lucas 16, 23, 24, Jesus mostra que o arrependimento tardio não salva ninguém. O rico implorou por misericórdia depois da morte, mas encontrou um abismo intransponível. Essa narrativa reforça que a decisão de seguir a Deus deve ser feita em vida, antes que seja tarde demais. A agonia no inferno não é um castigo arbitrário, mas a consequência direta de uma vida de rebeldia contra Deus. É como uma colheita inevitável após uma semeadura contínua de escolhas erradas. Não há como negociar ou apelar. O juízo final será definitivo e imutável. Essa perspectiva não deve ser ignorada. Em suas pregações, Jesus deixou claro que não há caminho intermediário, ou se está na luz ou nas trevas. Ele falou sobre o forno de fogo e o choro e ranger de dentes como destinos inevitáveis para aqueles que rejeitam a verdade divina. Mateus 13, 40, 42. Sua mensagem não visava o medo, mas o arrependimento sincero. Diante de uma descrição tão severa, surge uma pergunta inevitável. Se o sofrimento no inferno é tão extremo, o que deve ser feito para evitar esse destino? A resposta está nas palavras de Jesus, que oferece um caminho de esperança e salvação para todos os que se arrependem e o seguem sinceramente. Se até mesmo os líderes religiosos enfrentam juízo severo por suas falhas, o que dizer de todos nós? As palavras de Jesus são um chamado urgente para a reflexão pessoal e a mudança de vida. Mas o que acontece após a morte, antes do julgamento final? Jesus Cristo foi firme em suas advertências sobre o inferno, usando linguagem clara para despertar a consciência espiritual de seus ouvintes. Em Marcos 9, 43, 47, ele instrui a cortar tudo que nos leva ao pecado, mesmo que seja algo considerado essencial. Essa metáfora poderosa mostra a seriedade com que devemos lidar com nossas falhas, evitando o destino final de sofrimento eterno. Ao explorar a teologia bíblica, é essencial distinguir entre Hades e inferno, dois conceitos muitas vezes confundidos. O Hades, ou Sheol no Antigo Testamento, refere-se a um lugar temporário para as almas dos mortos. É como uma sala de espera espiritual antes do julgamento final. Já o inferno, descrito como o lago de fogo em Apocalipse 20, 14, é um destino eterno de punição.
Uma de suas advertências mais severas está registrada em Mateus 18:6, onde ele declara que quem levar uma pessoa inocente ao pecado enfrentará uma condenação extrema. Pense nisso como um aviso aos líderes espirituais e influenciadores de qualquer esfera. Suas ações e palavras têm um impacto profundo, e eles serão responsabilizados por cada alma desviada. Jesus ilustrou essa diferença na parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 23, 24. Enquanto Lázaro foi levado ao seio de Abraão após sua morte, o rico encontrou-se em tormento no Hades, aguardando seu destino final. Essa passagem destaca o caráter transitório do Hades e a inevitabilidade do julgamento futuro. Jesus também apontou o perigo de viver uma fé superficial, baseada apenas em aparências. Ele denunciou a hipocrisia religiosa, especialmente entre os líderes da época. Eles aparentavam piedade, mas seus corações estavam distantes de Deus. Essa advertência se estende a todos que professam a fé sem um compromisso genuíno. Apocalipse 20, 13 e 14 descreve o fim definitivo do Hades. Ele será lançado no lago de fogo, junto com a morte, simbolizando a aniquilação completa de tudo o que separa a humanidade de Deus. Isso mostra que o Hades não é o destino final, mas um estado intermediário de sofrimento para os ímpios. Através de parábolas, como a do rico e Lázaro, Lucas 16, 23, 24, Jesus mostra que o arrependimento tardio não salva ninguém. O rico implorou por misericórdia depois da morte, mas encontrou um abismo intransponível. Essa narrativa reforça que a decisão de seguir a Deus deve ser feita em vida, antes que seja tarde demais. Pense no Hades como uma cela de detenção antes do julgamento. Os que estão lá já experimentam tormento, mas seu destino final ainda está por vir. O inferno, por sua vez, é a sentença definitiva, um lugar de punição eterna sem apelação possível. A diferença é clara e impactante. Em suas pregações, Jesus deixou claro que não há caminho intermediário, ou se está na luz ou nas trevas. Ele falou sobre o forno de fogo e o choro e ranger de dentes como destinos inevitáveis para aqueles que rejeitam a verdade divina. Mateus 13, 40 a 42. Sua mensagem não visava o medo, mas o arrependimento sincero. Essa distinção reforça a importância do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. O tempo para corrigir o curso de vida é agora, enquanto há oportunidade. Uma vez que alguém cruza a fronteira da morte, não há como reverter suas escolhas. A eternidade se torna uma realidade incontornável. Se até mesmo os líderes religiosos enfrentam juízo severo por suas falhas, o Hades é uma advertência sobre o que está por vir. O inferno é a concretização dessa advertência. Jesus ofereceu uma saída através de sua mensagem de salvação. A decisão está nas mãos de cada um: abraçar a vida eterna ou enfrentar o juízo eterno. Mas o que dizer de todos nós? As palavras de Jesus são um chamado urgente para a reflexão pessoal e a mudança de vida. Mas o que acontece após a morte, antes do julgamento final sobre como se preparar para evitar esse destino? Ao estudar as Escrituras, é fundamental compreender a diferença entre Hades e inferno, conceitos muitas vezes confundidos. O Hades, ou Sheol, no Antigo Testamento, refere-se a um lugar temporário para as almas dos mortos antes do julgamento final. Apocalipse 20, 13 e 14 descreve como o Hades será lançado no lago de fogo, que simboliza o destino eterno de punição. Jesus esclareceu essa distinção na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 23, 24. Enquanto Lázaro foi levado ao seio de Abraão após sua morte, o rico encontrou-se em tormento no Hades, implorando por uma gota de água para aliviar sua agonia. Esse estado transitório evidencia a seriedade do julgamento vindouro. O inferno, descrito como o lago de fogo, é o destino final para aqueles que rejeitam a Deus. Diferente do Hades,
que é temporário. O inferno é uma realidade eterna e irrevogável. Apocalipse 20:14 mostra que até a própria morte será destruída, lançada junto com o Hades no lago de fogo. Pense no Hades como uma prisão provisória antes do julgamento final. Os que estão lá já experimentam sofrimento, mas seu destino definitivo será selado após a segunda ressurreição. O inferno, por sua vez, é a sentença final de condenação eterna, sem apelação possível. Essa diferença mostra a urgência da salvação oferecida por Jesus Cristo. A escolha de buscar a Deus deve ser feita enquanto há tempo. A morte não é o fim, mas uma passagem para uma realidade espiritual onde nossas escolhas terrenas terão consequências eternas. Se o Hades é uma advertência antecipada, o inferno é a execução final dessa sentença. A misericórdia divina ainda está acessível hoje. Jesus oferece uma saída através de seu sacrifício na cruz, convidando todos ao arrependimento genuíno e à vida eterna com Deus. Ao chegarmos ao fim desta jornada espiritual, somos lembrados da importância de viver com propósito e fé. As advertências bíblicas sobre o inferno não são para nos desanimar, mas para nos despertar para a realidade espiritual. Jesus nos oferece uma esperança eterna através de seu amor e sacrifício. Não deixe que essa mensagem seja apenas uma informação passageira, mas uma oportunidade de mudança de vida. Abrace a verdade bíblica e busque a Deus com sinceridade. Lembre-se de que o arrependimento e a fé são o caminho para a vida eterna. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, espalhe a palavra e ajude mais pessoas a encontrar a luz de Cristo. Agora, vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por sua palavra que ilumina nossos corações e nos guia para a vida eterna. Perdoa nossos pecados e nos ajuda a viver em retidão. Fortalece nossa fé e nos afasta de tudo o que nos separa de Ti. Que possamos ser luz em um mundo cheio de trevas e espalhar a mensagem de amor e salvação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou sua alma, inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores e bíblicos. Juntos, podemos propagar as boas novas e transformar vidas através da palavra de Deus.